As potências de 10 são muito utilizadas no mundo da eletricidade, da eletrônica, por isso eu programei essa aulinha de revisão antes de iniciarmos o curso de eletrônica propriamente dito. Então, para representar números muito grandes ou muito pequenos, a gente usa as potências de 10. A potência de 10 é popularmente conhecida como potência de 10, é uma potência de base 10. Então é 10 elevado a algum expoente, normalmente um número inteiro. Então 10 elevado a 1 é igual a 10. 10 elevado ao quadrado, esse quadrado significa que a gente vai pegar o 10 e multiplicar ele por ele mesmo, que dá 100. 10 elevado ao cubo é 10 vezes 10 vezes 10. Então esse expoente representa o número de vezes que eu vou multiplicar o 10 para formar a potência. Então, 10 ao cubo é 1000. Aqui a gente já percebe que o expoente indica o número de zeros. 10 elevado a 1 tem um zero. 10 elevado a 2 tem 2 zeros após o dígito 1. 10 elevado a 3 tem 3 zeros após o dígito 1. Seguindo essa lógica, então 10 elevado a 0 não tem qualquer zero depois do 1. Então 10 elevado a 0 é 1. E 10 elevado a menos 1? Bom, nós sabemos da matemática que quando o expoente é negativo, a gente pode passar para a parte de baixo da fração e trocar o sinal. Então, 10 na menos 1 é igual a 1 dividido por 10 na 1, que é 0,1. 10 na menos 2 é igual a 1 dividido por 10 na 2. 10 na 2 é 100. 1 dividido por 100 é 0,01. 10 na menos 3 é 1 dividido por 10 ao cubo, ou 1 dividido por 1000. Que é 0,001. Então, aqui também tem uma lógica. Vejam, menos 1 significa que depois da vírgula só tem o 1. Menos 2 significa que depois da vírgula tem um zero mais o 1. Menos 3 significa que depois da vírgula tem 2 zeros mais o 1. E assim por diante. Nós podemos também representar qualquer número como uma multiplicação por potência de 10. Por exemplo, o número 80. 80 é 8 vezes 10. Quando a gente não escreve o expoente aqui, significa que ele é 1. Então, 80 também vai ser 8 vezes 10 elevado a 1. Este número aqui, 7 seguido de 7 zeros. Então, são 70 milhões. Então, eu posso dizer que é 7 vezes 10 milhões. Seguindo aquela lógica, o número de zeros depois do 1 é o expoente. Então, tem 7 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, é 7 vezes 10 na 7. Vejam, é muito mais fácil dizer que o número é 7 vezes 10 na 7 do que dizer que é 70 milhões ou 7,00000. A gente até se perde nos zeros, né? Ainda seguindo esta lógica, 0,0003 pode ser 3 vezes 0,0001. Como aqui tem 3 zeros mais o 1 depois da vírgula, então é 10 na menos 4, seguindo a lógica que nós vimos aqui em cima, ó, para o expoente negativo. Então, 0,0003 equivale a 3 vezes 10 na menos 4. Então, com esse artifício, a gente consegue representar os números com potências de 10 de maneira muito fácil. Uma forma comum de se apresentar um número é a notação científica, o que implica em representar o número com uma casa diferente de zero antes da vírgula, seguido por uma potência de 10. Então, por exemplo, o número 356. Eu posso dizer que ele é igual a 356 vezes 1. Mas 1 é 10 na 0. Então, é 356 vezes 10 na 0. Se eu quiser representar em notação científica, a vírgula que inicialmente está aqui depois do 6 tem que passar aqui para depois do 3, porque eu quero somente um algarismo antes da vírgula, um algarismo diferente de zero. Então, o 356 em notação científica é 3,56. Mas vejam, se eu passei a vírgula duas casas para cá, para eu restabelecer o número, eu tenho que multiplicar por quanto? Por 100. E 100 é 10 na 2.
Ou seja, se a vírgula andou 2 casas para a esquerda, saiu do 6 e veio para o 3, o expoente vai aumentar 2. O expoente que era 0 fica 2. Então, cada vez que a vírgula andar uma casa para a esquerda, o expoente aumenta 1. Vamos ver outro número aqui em notação científica. Este número aqui, 0,000378,9. Eu posso novamente dizer que é o mesmo número vezes 1, e 1 é 10 na 0. Para que ele vire notação científica, a vírgula tem que estar logo após o primeiro algarismo diferente de 0, ou seja, ela tem que sair daqui e ficar aqui depois do 3. E aí nós temos então 3,789. Mas como a vírgula andou para a direita, significa e andou 4 casas para a direita, significa que o expoente tem que diminuir 4. Então, de 0, ele vai para menos 4. Por quê? Porque para eu restabelecer o número 3,789 como sendo esse primeiro aqui, eu tenho que multiplicá-lo por 0,0001. Essa multiplicação vai fazer com que a vírgula ande 4 casas para a esquerda, restabelecendo o número. Em outras palavras, se eu quero transformar este número aqui em notação científica, a vírgula anda 4 casas para a direita. Então, eu tenho que multiplicar ele por 10 na menos 4. A mesma coisa aqui, eu quero transformar esse aqui em notação científica, a vírgula tem que andar 2 casas para a esquerda. Então, eu tenho que multiplicar por uma potência de 10 na mais 2. A vírgula andando para a esquerda, o expoente aumenta. A vírgula andando para a direita, o expoente diminui. Então, aí vamos resolver esse exemplo aqui para fixarmos bem essa questão. Representar os números de notação científica significa deixá-los com um número diferente de 0 antes da vírgula e 2 números após a vírgula, vezes uma potência de 10 com um expoente x. Para resolver esse problema, a gente precisa levar em conta a seguinte regrinha. Quando a vírgula anda para a direita, o expoente diminui. Quando a vírgula anda para a esquerda, o expoente aumenta. Então, esse é a vírgula, e isso aqui é o expoente. Então, vamos ver, 300 em notação científica. Então, eu quero transformá-lo. Um número diferente de 0 antes da vírgula é o 3. Então, a vírgula está aqui. Ela terá que andar 2 casas para a esquerda. Então, vai ficar 3,00. Se ela andou 2 casas para a esquerda, então, ela para a esquerda, o expoente aumenta. Então, vezes 10 elevado ao quadrado. Por quê? Porque o 300 é 300 vezes 10 na 0, porque 10 na 0 é 1. Então, 300 em notação científica é 3,00 vezes 10 ao quadrado. Se nós fizermos 10 ao quadrado é 100, vezes 3 vai restabelecer os 300. Agora vamos ver esse daqui. Quantos zeros nós temos aqui? 3, 6. Então, transformar 860 milhões em notação científica significa um número diferente de 0 antes da vírgula, que é o 8,6 e uma casa depois da vírgula. Então, a vírgula originalmente neste número aqui está aqui. Quantas casas ela tem que andar até chegar aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, vai ser vezes 10. A vírgula andou 8 casas para a esquerda, portanto, o expoente aumentou. Era originalmente 0, vai para 8. Era originalmente 0, porque esse número aqui é vezes 10 na 0, porque 10 na 0 é 1. Então, 860 milhões em notação científica é 8,6 ou 8,60 vezes 10 na 8. Agora, vamos ver este aqui. Transformar este número em notação científica significa deixar um número diferente de 0 antes da vírgula e 2 números depois da vírgula. Então, o primeiro número diferente de 0 da esquerda para a direita aqui é 9. Então, vai ficar 9,8
vezes 10 alguma coisa. Então, para essa vírgula sair dessa posição original e chegar aqui, quantas casas ela vai andar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, é 9,8, como a vírgula andou para lá, o expoente diminui. Vezes 10 na menos 10. 101 em notação científica. Uma casa diferente de zero antes da vírgula. Então, a vírgula que originalmente está aqui tem que vir para cá. Vai ficar 1,01 vezes 10 elevado a alguma coisa. A vírgula andou 2 casas para a esquerda, então o expoente aumenta 2. Finalmente, este número em notação científica. A vírgula originalmente está aqui. Para transformá-lo em notação científica, a vírgula tem que cair aqui. Então, vai ficar 1,00. Somente 2 casas depois da vírgula, notação científica. A vírgula andou 1, 2, 3 para lá. Então, o expoente diminui 3, vai ser vezes 10 na menos 3. E este 4 aqui? Bom, depois desse zero aqui tem um 4. Se esse número fosse 5 ou maior do que 5, a gente arredondaria esse 0 para 1. Mas como esse número é menor do que 5, fica assim mesmo. Então, este é o exercício de transformar um número qualquer em notação científica. Em eletrônica e em eletricidade, é muito comum a gente dar nome para certas potências de 10. Então, 10 elevado a menos 12 é chamado de pico, ou letra minúscula P. 10 elevado a menos 9 é chamado de nano, ou letra minúscula N. 10 elevado a menos 6 é chamado de micro, letra grega Mi. É uma espécie de U com uma perninha comprida aqui para baixo. 10 elevado a menos 3 é chamado de mili, letra M minúscula. 10 elevado a mais 3 é chamada de quilo, com QU, quilo, letra minúscula K. 10 elevado a mais 6 é chamado de mega, letra maiúscula M. 10 elevado a mais 9 é chamado de giga, letra maiúscula G. 10 elevado a mais 12 é chamado de tera, letra maiúscula T. Então, agora com isso em mente, vamos fazer o exercício abaixo. Este exercício aqui pede para representar os números em quilo. Quilo é uma potência de 10, representada pela letra K minúscula, que equivale a 10 ao cubo. Nós temos que sempre lembrar da nossa regrinha. Se a vírgula anda para a direita, o expoente diminui. Se a vírgula anda para a esquerda, o expoente aumenta. Então, transformar isso aqui em quilo, nós temos que ver aonde está a vírgula desse número aqui, 8 milhões. A vírgula está aqui. Então, se a vírgula andar para na esquerda, o expoente vai aumentar. Originalmente, isso aqui é vezes 10 na zero. Então, se a vírgula anda 1, 2, 3, o expoente vai aumentar de 0 para 3. Então, isso aqui equivale a 8.000 vezes 10 na 3. Por quê? Porque a vírgula saiu daqui e andou 3 casas para cá. 10 na 3 é quilo. Então, este número aqui, 8 milhões, equivale a 8.000 quilos. Tá pronto. Seguindo o mesmo raciocínio, a vírgula está aqui. Esse número é vezes 10 na zero. Então, se eu andar 3 casas para cá com a vírgula, o expoente aumenta 3. Então, vai ser 8 vezes 10 na 3. Portanto, 8 quilo. Que equivalem a 8.000, porque quilo é 1.000. 800. Então, a vírgula originalmente está aqui. Se eu quero que apareça uma potência de 10 ao cubo, a vírgula tem que andar 3 casas para a esquerda. Portanto, 1, 2, 3 vai cair antes do 8. 0,8 vezes 10 na 3, que equivalem a 0,8 quilos.
Aqui, 9 mega. Então, a gente tem que lembrar que mega é 10 na 6. 9 vezes 10 na 6. E eu quero que apareça 9 vezes alguma coisa vezes 10 na 3, porque eu quero que apareça quilo. Na multiplicação de potências de 10, os expoentes se somam. Então, qual é o expoente que tem que ter essa potência de 10 para que aqui resulte 6? É 10 na 3. Então, isso aqui, de fato, é 9 vezes 10 na 3 quilo. Ou 10 na 3 é 1000 vezes 9, 9.000 quilo. Ou ainda poderia escrever o seguinte, né? Aqui é quilo, então 9 quilo. E giga. Giga é 10 na 9, então 9 vezes 10 na 9. Então, qual é a potência de 10 que tem aqui? Qual é esse expoente? Que quando multiplicado por 10 na 3, que é o quilo que nós queremos, dê 9. É 6, porque 6 mais 3 é 9. Então, isso aqui vai ser 9 vezes 10 na 6 quilo. Ou 10 na 6, nós já vimos que é mega. Então, eu poderia escrever que isso aqui é 9 mega quilo. Então, vejam que a gente tem que saber trabalhar aí com as potências, né? E conhecer as potências, conhecer as letras que representam as potências, para resolver esse tipo de problema e lembrar dessa regrinha. Se a vírgula anda para a direita, o expoente diminui. Se a vírgula anda para a esquerda, o expoente aumenta. E um número sozinho, sem nenhuma potência de 10, equivale ao próprio número vezes 10 na 0. Porque 10 na 0 é igual a 1. Seguindo o mesmo raciocínio do exercício anterior, agora nós queremos escrever esses números em mili. Mili é 10 na menos 3. Isso equivale ao mili. Lembrando que se a vírgula anda para a direita, o expoente diminui. Se a vírgula anda para a esquerda, o expoente aumenta. Então, vejam, eu quero que aqui apareça 10 na menos 3. A vírgula originalmente está aqui. Esse número é vezes 10 na 0. Para ele se transformar em 10 na menos 3, eu vou ter que diminuir o expoente. Portanto, a vírgula vai ter que andar para a direita, porque eu vou ter que diminuir o expoente. Vai ter que andar para a direita quantas? Quantas casas? 3. Então, se ela está aqui, 1, 2, 3. 0,8 vezes 10 na menos 3. Ou 0,8 mili. Seguindo o mesmo raciocínio, aqui a vírgula também tem que andar 3 casas para a direita. Então, isso aqui vai resultar em 8 vezes 10 na menos 3, que é igual a 8 mili. Seguindo o mesmo raciocínio, a vírgula aqui anda 3 casas para a direita, então vai dar 0,0008 vezes 10 na menos 3, que é igual a 0,0008 mili. Aqui ainda poderíamos pensar o seguinte: se a vírgula andar mais 3 casas para a direita, a gente vai ter 0,8 vezes 10 na menos 3 mili, ou 0,8 mili. Ou ainda poderíamos pensar o seguinte: 0,8 vezes 10 na menos 3 que está aqui, e vezes 10 na menos 3 que está aqui. Portanto, 0,8, potências de mesma base, somam-se os expoentes. Menos 3 com menos 3 vai dar menos 6. E menos 6 é micro. Então, isso aqui equivale a 0,8 micro. O problema não pediu isso, pediu que nós escrevêssemos em mili. Então, a resposta correta é até aqui, ou no máximo até aqui. Mas, se fosse em micro, ficaria assim. Muitas vezes, nós precisamos fazer operações com as potências de 10. Então, tem umas regrinhas. Por exemplo, na soma, a gente tem que sempre somar potências de 10 iguais. Então, tem que ser tudo 10 na mais 3, 10 na menos 5, 10 na 5. Todas as parcelas da soma têm que ter
a mesma potência. Então, se nós formos somar parcelas com expoentes diferentes, primeiro temos que transformar tudo num expoente só. Então, por exemplo, somar ou subtrair 2 vezes 10 na mais 4, mais 5 vezes 10 na mais 3, menos 4 vezes 10 na 2, implica que nós temos que pegar essas três potências de 10 aqui e transformar tudo para uma potência de 10 só. Aqui eu escolhi transformar para a potência de 10 na mais 3. Então, pegar esse número aqui, transformar essa potência de 10 na mais 4 para 10 na mais 3, implica diminuir o expoente. Diminuir o expoente significa que a vírgula vai andar uma casa para a direita. Então, de 2 ela passa a ser 20 vezes 10 na 3. Então, 2 vezes 10 na 4 é a mesma coisa que 20 vezes 10 na 3. O 5 vezes 10 na 3 já está em 10 na 3, continua aqui igual. Menos 4 vezes 10 na 2. Ora, se eu quero aumentar o expoente de 2 para 3, a vírgula tem que andar para a esquerda. Então, a vírgula sai do 4 e vem para a frente do 4. 0,4 vezes 10 na 3. Assim, nós temos agora parcelas todas com a mesma potência de 10. 10 na 3. Então, eu posso colocar a potência de 10 em evidência e somar 2, ou 20, mais 5, menos 0,4. O que vai dar 24,6 vezes 10 na 3. 10 na 3, eu sei que eu posso, que é 1000. Então, eu posso multiplicar 24,6 por 1000, vai dar 24,600. Ou 24,6, o 10 na 3 mesmo é qual potência de 10? Nas letrinhas da eletricidade é quilo. Então, é 24,6. No lugar do 10 na 3, eu posso escrever quilo. A multiplicação e a divisão são também operações sujeitas a acontecer. Então, se eu vou multiplicar dois números que estão com potências de 10, 3 vezes 10 na 3 vezes 5 vezes 10 na 4, é muito simples. Eu multiplico os números. 3 vezes 5, 15. E somo os expoentes. 10 na 3 vezes 10 na 4 é 10 na 3 mais 4. Portanto, 10 na 7. Na divisão, o procedimento é o mesmo. Então, por exemplo, 3 vezes 10 na 3 dividido por 1,5 vezes 10 na 4, eu vou dividir os dois números. 3 dividido por 1,5 é 2. Só que aqui, ao invés de eu somar os expoentes, agora eu vou subtrair. Então, 10 na 3 dividido por 10 na 4 é 10 na 3 menos 4. É o expoente de cima menos o expoente de baixo. Então, isso aqui, 3 menos 4 é menos 1. Então, vai ser 2 vezes 10 na menos 1. 10 na menos 1 é 0,1, ou 2 vezes 0,1, 0,2. Então, esta foi uma pequena revisão de potências de 10, que a gente vai utilizar largamente aí durante o nosso curso.